Vamos lá, mais um pouquinho sobre pilhas. Nesta parte de pilhas, a gente vai trabalhar sobre potencial padrão de um eletrodo. Como a gente vai poder calcular a voltagem de uma pilha? A gente sabe que na construção de uma pilha, de uma célula eletroquímica, a gente vai precisar de, no mínimo, logicamente, duas substâncias com tendências diferentes para que eles criem uma diferença de potencial. Mas como é que eu vou saber a voltagem dessa pilha? Como é que eu vou saber a característica eletroquímica dessa pilha se, na verdade, em vez de calcular o potencial de um eletrodo, a gente está calculando essa variação de energia? Então, como é que eu vou saber o potencial verdadeiro que o ferro tem em oxidar e reduzir? Como é que eu vou saber se a prata tem um potencial de oxidar e reduzir? E qual é esse valor? Então, para que a gente possa estabelecer uma característica, um valor, um potencial de determinado eletrodo, determinado metal, de uma substância qualquer, é necessário que a gente padronize uma substância, porque a partir deste padrão, a gente pode calcular justamente as características de oxidar, de reduzir, senão fica tudo apenas teórico. O ferro tem tendência a... Como é que eu posso provar essa tendência do ferro? Então, a ciência é feita de padronizações. Vocês estudam várias padronizações em química. Por exemplo, quando você vai calcular a massa atômica de um elemento, a gente padronizou, o 1/12 do carbono 12. Quando você vai calcular a variação de entalpia, de calor de uma reação, a gente tem que padronizar uma substância, aquela substância simples. Até mesmo quando a gente vai calcular a nossa massa, tudo bem que eu não tenho muito, mas quando a gente vai calcular a nossa massa, eu preciso de um padrão. De onde vem 1 quilo? Uma padronização. Ou 1 grama, 1 tonelada, não importa. Eu padronizo e estabeleço relações. A mesma coisa vai ser na eletroquímica. A gente vai padronizar um potencial, e aí fica fácil. E a partir do momento que eu tenho esse padrão, se você constrói uma pilha com esse padrão, eu posso calcular justamente a variação e saber de onde vem aquela variação. E entender se aquele metal, ou aquela substância que eu fiz a minha pilha, está com verdadeiramente tendência a oxidar ou reduzir. Porque a tendência é muito relativa. Você pode pegar um metal onde em uma reação ele oxide, mas em outra reação ele pode sofrer uma redução. Depende com que eu estou ligado. Então vamos discutir rapidamente, mas eu acho que esse prefácio, como eu sempre digo, ele já foi importante para que vocês entendam de onde vêm esses valores matemáticos dos potenciais. Ele vem primeiro de uma padronização. Quem é o meu padrão? O meu potencial padrão escolhido foi o hidrogênio, o gás hidrogênio, em condições, logicamente, padronizadas. Nesse caso, 1 atm de pressão e 25 graus Celsius de temperatura. A gente sempre usa essas variáveis porque seriam nossas condições ambientais. Você está fazendo um experimento aqui no Brasil, não está fazendo no Alasca, então você vai trabalhar a sua condição ambiental. E a nossa condição ambiental generalizada, claro, o Brasil é um país muito grande, várias características climáticas, mas você tem um padrão de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, que seria o nível do mar. Então, foi escolhido o hidrogênio como meu padrão. E a partir desse padrão eu vou definir um valor. Qual foi o valor definido? E aí também é muito fácil. Às vezes o aluno pensa assim, escolher um valor zero significa dizer que ele não tem tendência. Significa dizer que ele tem um valor constante, único. Eu poderia ter escolhido 1 milhão de valor. A gente escolhe zero, geralmente, como padrão, porque aí a gente fica fácil. A partir de eu achar um valor positivo, eu tenho uma tendência a aquilo ocorrer. Se eu acho um valor negativo, eu não tenho tendência a aquilo ocorrer. Então, neste caso, o valor zero ele vai me dar uma vantagem. Então, o valor matemático para o potencial de redução do H+, ou de oxidação do hidrogênio, lembre-se que essa é uma reação que pode ser reversível no sentido eletroquímico. Se daqui eu estou ganhando elétrons, daqui para lá eu estou perdendo, então eu vou dizer que meu potencial de redução ou de oxidação é zero. Professor, eu preciso ficar preocupado com isso? Preocupado é uma coisa, entender é outra. Então eu preciso entender que quando você vai lá na tabelinha e encontra lá
potencial padrão do magnésio igual a, sei lá, mais 2, alguma coisa de oxidar, aquilo ali foi uma relação, foi uma proporção feita com o potencial padrão, que é meu potencial de hidrogênio. Então, isso é que é importante você entender. Não vai apenas decorar. Não decora, nem esquece. Por isso que química, aspas, é o famoso bicho-papão. Então, você tem que entender as coisas, no mínimo entender, que é para caso, né, você necessite de uma perspectiva de tentar discutir, sei lá, na hora dar um famoso branco. Opa, mas eu entendi de onde veio aquele potencial. Então, para não me alongar muito, o potencial padrão é aquele potencial onde, a partir dele, a gente vai calcular as outras tendências. E qual é o meu padrão? O hidrogênio. De novo, preciso decorar? Não. Ele vai dar lá o potencial de hidrogênio zero. Mas de onde veio esse zero? Foi uma padronização. Colocamos aqui um ácido sulfúrico, 1 mol por litro, podia ser um outro ácido, contanto que a concentração seja de 1 mol por litro. Só estou de novo mostrando a vocês que é uma condição específica, que é essa condição que nós vamos trabalhar no nosso vestibular. Seja qual for o vestibular que vocês trabalhem, que vocês façam, né, o básico da gente aqui, né, seria um vestibular um pouco mais tradicional, ou o Enem, né, um pouco mais tradicional, uma Consultec, não é verdade? A UNIT, vai em medicina. Então, nesses casos, você vai trabalhar seu potencial padrão sempre igual a 1 mol por litro, certo? Então, vamos raciocinar mais um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz construção de uma pilha, né? Construímos uma pilha aqui de ferro em uma solução de sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico, e o meu padrão é hidrogênio. E aí, onde eu queria que vocês entendessem? Essa voltagem que der aqui é a voltagem do ferro. Se eu considero que esse lado tem energia padrão igual a 0,0 volt, ora, a voltagem que der aqui, a variação de força eletromotriz, vai ser a própria tendência do ferro. Então, se você constrói N pilhas do seu eletrodo que você deseja com hidrogênio, eu acabo de calcular o potencial daquele metal, ou em oxidar ou em reduzir. Aí é uma análise da circunstância de minha pilha. Por exemplo, se você faz uma análise de concentração de H+, aqui de pH, né, que tem uma solução aquosa, você tem aqui a concentração de H+. Você tem o hidrogênio, tudo em uma padronização. Se você percebe que com o passar do tempo, essa concentração de H+ está diminuindo, se essa concentração de H+ estaria diminuindo, é porque o H+ aqui está sofrendo redução. Então, você automaticamente já saberia que a tendência do ferro foi ceder os elétrons. Ele cedeu os elétrons, a minha platina aqui, o inerte, né? Por isso que eu preciso da platina. Ela ficou eletrizada e atraiu o H+. Então, a acidez diminui. Então, você pode, claro, controlar. Você pode controlar pelas concentrações dos seus íons aqui, pela deposição ou não de um metal aqui. Isso aí, de novo, não é o problema da gente. É entender que a partir de um padrão e de um eletrodo que eu desejo saber a voltagem, automaticamente a gente constrói essa pilha. E essa voltagem dada aqui, olha lá, voltagem, vamos brincar, mais 2,1 volt. Não estou preocupado com o valor, nem você tem que ficar preocupado. Isso aqui não é adivinhação. Né? Eu sempre brinco, se for para adivinhar, me dá o número da Mega Sena. Então, não é adivinhação, você vai ter o valor. Você tem que raciocinar. Né? Mais 2,1 volts. Bom, não vou discutir a princípio, mas, vamos lá, eu sei que a tendência do ferro é de 2,1 volts. Em que? Aí eu vou olhar a circunstância. Certo? Se você perceber que a concentração de H+ está diminuindo, opa, então a tendência do ferro é em oxidar. Então você teria um ferro metal no estado sólido, ele perdeu 3 elétrons e se transformou em Fe3+, em meio aquoso, e essa energia foi espontânea em 2,1 volt. Pronto, está escrito. Professor, mas se eu quisesse escrever isso de maneira que fosse redução? Ora, quando você fez sua pilha de ferro e hidrogênio, você percebeu que a tendência natural era em oxidar. Isso é interpretação. Não vai decorar, interprete. Se você quiser escrever essa reação de modo a ser redução, você teria que colocar Fe3+ em meio aquoso
ganha 3 elétrons produzindo ferro metálico. Aí vem a grande constatação. Essa energia é uma energia espontânea? Foi espontâneo o ferro reduzir? Não foi isso que eu encontrei na minha pilha. Então eu não posso colocar positivo. Eu vou colocar então menos 2,1 volt. Eu estou dizendo que numa reação eletroquímica entre o ferro e o meu padrão hidrogênio, espontaneamente o ferro oxida e não espontaneamente, forçadamente, ele vai reduzir. Quem vai me dizer isso? O sinal. Então, é puramente o sinal. Então, é a visualização deste sinal e da equação, lógico. Né? Aqui eu coloquei uma reação de oxidação e botei o meu potencial de oxidação. Botei uma reação de redução e dei meu potencial de redução. Então, é isso que eu tenho que olhar. Qual é o meu potencial? Qual é a minha tendência a fazer isso? Certo? Então, perceba que se você fizer N disso com o meu padrão, você vai encontrar uma tabela. Essas tabelas que você encontra em livros, em apostilas, que vocês nunca decoraram. Vocês têm que interpretar. E a tabela vai justamente dizer o quê? Quem é espontâneo para e quem não é espontâneo para. Logicamente, quem vai definir se eu vou oxidar ou reduzir é com quem eu estou ligado. Com quem eu vou ligar. E aí eu vou discutir o meu potencial. Então, não esqueçam, padronizo para poder calcular os meus potenciais. E a partir dos meus potenciais, eu vou construir as minhas pilhas e vou saber quem vai oxidar e quem vai reduzir facilmente. Mas não vou decorar, a gente vai entender. Mas não acabou não. Vamos fazer alguns 2 exemplos, que é para vocês fixarem bastante essa parte potencial, que é muito importante. Certinho? Vamos continuando. Vamos lá, né? Passinho de mágica, voltamos para cá. Vamos dar mais 2 exemplozinhos para a gente definir e que vocês entendam perfeitamente como oxida, quem reduz e justamente calcular essa voltagem dessa pilha. E além do mais, saber quem oxidou, quem reduziu, oxidante, redutor, fluxo. É tudo muito fácil. Tudo é baseado na primeira parte da nossa aula, que é entendimento do que vem a ser esses valores. Se você entendeu o que vem a ser esse valor, acabou a questão. Dei 2 reações de redução. Aí tem aluno mais... Professor, como é que eu vou saber que está reduzindo? Vai ao pé da letra, filho. Você está saindo de mais para zero. Quem sai de mais para zero, reduz. Né? Ou quimicamente, você está ganhando elétrons negativos, mas seja prático. O que é reduzir? Diminuir. Quem está saindo de mais para zero, diminuiu. Está lá com sua conta lá com 1 milhão de reais. No outro dia você está lá com saldo zero. Então você reduziu. Então eu reduzi. Ao reduzir, qual foi minha tendência? Opa, negativo. Não tenho tendência nenhuma a reduzir. Você acabou de dizer que o lítio, né, o cátion lítio, não tem tendência a reduzir. Vamos ver a segunda? O íon prata, né, o cátion prata. Opa, tendência positiva. Olha só, vou até grifar aqui. Você não tem tendência nenhuma a reduzir. Você tem uma tendência absurda a reduzir. Tem lógica? Tem. Então eu já sei que nesta reação, o cátion prata tende a reduzir naturalmente, entretanto, quem vai, né, oxidar é o lítio. Então, nesta reação já está dito tudo. Eu já sei que na minha pilha entre lítio e prata, o lítio oxida. Então, aqui eu já sei que vai sofrer uma oxidação. Enquanto aqui eu já sei que vai sofrer uma redução. Se você lembrar tem que lembrar, né? O tem que lembrar é ótimo, né? Deveria, a parte de introdução, né? A parte inicial de pilhas, a pilha de Daniel, a parte inicial de introdução, você já sabe tudo. Porque se você visualiza que aqui está oxidando, você já sabe que ele é o ânodo. A galera aí da regrinha da decoreba, né? Vogal, consoante. Então, se aqui oxida, é o ânodo. Nas primeiras aulas eu já expliquei. Então, nessa aqui eu já vou para a praticidade, ok? Então, quem oxida é o ânodo. Quem reduz é o cátodo. Opa, então já sei quem oxidou, já sei quem é o ânodo, então já sei a reação anódica, já sei a reação catódica, já sei quem reduziu. Olha quanta coisa. E é importante, quem reduziu, lá vai eu grifar de novo, quem reduziu o AG+.
Quem oxidou? Opa, ao contrário, quem oxidou foi o lítio. Então, sua pilha, a gente vai montar a equação global já já, é lítio íon prata. Essa é a reação espontânea. Fluxo de elétrons, de onde ele sai para onde ele chega? Opa, ele sai daqui, desse eletrodo, e vem para cá. O fluxo é de onde tem mais para onde tem menos. Cuidado com a física, com a tal da corrente elétrica. Cuidado com a convenção de corrente elétrica. Por favor, a corrente elétrica é inversa ao fluxo. Fluxo da onde tem mais, por isso que a potência para onde tem menos. A corrente elétrica é apenas uma padronização. Então é do positivo para o negativo, é o inverso. Certo? Por favor. Mas vamos lá. Chegamos à conclusão, né? Me perdoe, fácil, porque quem me diz é a matemática. Ah, professor, mas nesse caso você colocou um negativo e um positivo. Calma que eu coloquei os dois negativos ali, que é o mais difícil de todos, aspas, né? Vai morrer, vamos embora. Então, eu já sei que aqui reduziu e aqui oxidou. Se você quiser montar a equação global bonitinha, que seria, aspas, a parte mais chata, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu sei que aqui está oxidando, mas sua reação foi de redução. Inverto. Então, vamos inverter. Primeira equação, vou inverter. Fiquei com Li0, gerando elétrons e produzindo Li+. Se quiser fazer bonito fisicamente, se daqui para cá está, né, com potencial negativo, daqui para cá você vai estar com potencial positivo. Só que aqui agora é um potencial de oxidação de mais 3,2 volts. A de baixo eu não faço nada, tá bonitinha. Então permanece do mesmo jeito, que vai ficar Ag+, mais elétron, produzindo o Ag metálico. A minha energia de redução, não mudei, vai ser igual a mais 0,8 volts. Fecho e vou achar a minha equação global. Primeira coisa, antes de somar, olhar se os elétrons estão perfeitos. Lembra lá? Oxirredução, fluxo de elétrons, perdi um, ganhei um. Tá, beleza. Então é só somar, logicamente. Vamos lá, a famosa linha lei de Hess, né? Ao somar as equações e chegar na equação global, as energias serão somadas. Depois eu vou dar a regrinha prática que vocês gostam mais, que é aquela a variação maior menos o menor. Mas ali é dica. Dica. Quimicamente, fisicamente, você colocou os potenciais, um oxidando e outro reduzindo, você soma potencial. Você pega aquela fórmula de química, energia maior menos a menor, igual para o professor de física, ele começa a se tremer todinho. Ele vai dizer, eu nunca vi diminuir potencial. Potencial se soma. Mas a gente de química faz aquela fórmula para que a gente acerte, né? Já que química geralmente não é o forte da galera. Então vamos lá. Vamos somar aqui. Vou pegar, já cortei, vamos embora. Li0 mais Ag+, produziu Li+, mais Ag0. Está aí minha equação. O lítio oxidou e o cátion prata reduziu. Bonitinho. E quem seria a minha variação de energia elétrica? Então vai ser, nesse caso, usando a lei de Hess, a soma, que daria mais 3,82 volts. Tá feito. Não esqueça, se você quiser representar essa pilha, você representa colocando primeiro quem oxida, ponte salina, depois você vai colocar quem reduz. Essa é a sua representação. Tranquilo, facinho, né? Fácil para o senhor, professor? Não, é só olhar o meu potencial. Esse segundo exemplo, apesar de achar a equação global, eu não vou ficar preocupado com a energia. Eu vou fazer a variação de energia de uma maneira prática, aquela maneira que vocês mais gostam, que é usar o potencial maior menos o menor. Você vai pegar o próprio potencial que ele já deu, não vai inverter nada, pegar o próprio potencial que ele já deu e vai usar o maior menos o menor. Depois a gente discute um pouco sobre isso. Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro de todos, olhar meu potencial. Olhar a minha tendência. E a tendência dos dois, nenhum dos dois tende a reduzir. Mas os potenciais são iguais? Não. Então alguém reduz mais do que o outro. Alguém força o outro a reduzir ou a oxidar.
E aí eu vou para o meu valor matemático. Menos 2,30 de potencial, menos 0,70 de potencial. Quem é maior? Maior é 0,70. Menos 0,70 é maior do que menos 2,30. É melhor ter menos 0,70 de saldo bancário do que ter menos 2,30. Então, esse número é maior do que esse. Então, se esse número é maior, opa, essa reação faz o que ele manda. E o que é que ele manda? Reduzir. Então, eu já sei que aqui está sofrendo redução, enquanto aqui vai sofrer uma oxidação. Ah, que beleza. Se aqui oxidou, eu já sei que o fluxo de elétrons vem nesse sentido, pai. Olha que beleza. Já sei que o fluxo, usando aquelas velhas dicas, né? Bobagens, O, vogal. Então, já sei que aqui é o ânodo. Aqui, consoante. Já sei que aqui é o cátodo. Beleza. Vamos lá. Sem me preocupar com a variação de energia, vou para a minha equação global. Vou montar a representação dessa pilha. De novo, estou dando reações de redução e já sei que o de cima oxidou. O que é que eu faço? Inverto. Eu, sinceramente, só acho necessário usar a tal da dica de fórmula se ele não pedir a global. Porque se ele pedir a equação global, ao inverter, eu já invertia logo. Isso era somar. Mas, claro, tem questões que ele pede só a voltagem da pilha, não precisa montar a equação todinha. Então, aí você usa a regra prática lá, que é maior menos o menor, que a gente discute já já, por que, inclusive, essa regra prática. Vamos embora. Vou inverter a primeira. Ao inverter, eu cheguei à conclusão que o magnésio, metal, perdeu 2 elétrons e virou um cátion. Meio aquoso, barará. Esse que eu esqueci lá, a minha potencial. Do lado de cá eu fiquei com crômio 3+, ganhou 3 elétrons e produziu quem? 3 crômios metálicos. Perfeito? Que é o contrário. Perceba, né? Quase não sai, né? O magnésio 0 passou para o 2+. O 3+ passou a ser 0. Vamos montar nossa equação global? Vamos? Pode ser? Não pode, não. Tem que balancear os elétrons. Como é que alguém perde 2 e o outro ganha 3? Tá difícil. Né? O que a gente faz? Pessoal, facinho. Famoso mínimo múltiplo comum. Na minha época, o tal do MEC, né? O MEI já foi embora, agora virou M, mas é o MEC. E o que é que eu faço? Multiplico a de cima por 3 e multiplico a de baixo por 2. Fechou. Então, eu já sei, né? Para não ficar muito alongado, que aqui vai ficar 3... Bom de vídeo é isso, né? Que a gente vai, apaga e volta. Aqui fica 3. E aqui, vamos apagar, ficou 6. Qualquer coisa vai voltar um vídeo, né? A vantagem é essa, né? Olha, tem as vantagens, né? De uma aula, de videoaula, né? Eu não entendi onde vocês. Volta um pouquinho, vai para frente, vai para trás, para um pouquinho, assiste de novo e vamos embora. 2, fiquei com 2, fiquei com 6 e fiquei com 6. Pronto. Opa, olha, 6, olha, mas tá bom, viu? Fiquei com 2. Tá bom, né? Aí deleta, né? Edita a aula, né? E aí fiquei com 2. Certinho? Então, agora sim eu posso cancelar os 6 elétrons com 6 elétrons e montar a minha equação global. 3Mg0 mais 2Cr3+, produzindo 3Mg2+, mais 2Cr0. Representação da pilha. Mg barra Mg2+, 2 barras ponte salina, Cr3+, barra Cr0 ou Cr. Tranquilo? Alguém pode estar se perguntando, professor, quando eu multipliquei essa equação, eu deveria multiplicar a minha potencial? Se você pegar uma pilhas alcalinas de sua casa, aumentar ela de tamanho ou diminuir de tamanho, você vai alterar a voltagem dela? Não. Você vai alterar a duração, a durabilidade dela, porque você vai ter mais material. Vamos entender mais uma vez. Se isso aqui é uma barra de ferro e eu aumento ou diminuo, eu não estou alterando a tendência do ferro em oxidar.
Quando a gente fez meu padrão que colocou lá um eletrodo de ferro, eu não disse, olha, tem que ser 1 quilo de ferro. Não precisa. A tendência do ferro em oxidar, do alumínio, é uma tendência atômica. Claro, se você tem mais água, você vai demorar mais gerando, mas o potencial não vai ser alterado, por favor, pela quantidade de matéria. O potencial elétrico não será alterado pela quantidade de matéria. Anotaram, por favor? Porque a gente vem de uma termoquímica que é o contrário, né? Na termoquímica, o potencial, né, a variação de entalpia é alterado. Quanto mais lenha eu colocar, mais energia eu libero. Tranquilo? Mas aqui não, que é uma questão atômica. A tendência de um átomo em ganhar ou perder elétron. Você pode multiplicar aqui por 1 milhão, a voltagem vai permanecer a mesma. Tranquilo? Vamos lá? Eu vou usar agora a fórmula para calcular esse potencial. E pela fórmula, a gente usa energia maior. A maior de quê, professor? Do que ele me deu. Agora tem que ser igual, ou de redução ou de oxidação. Então, energia maior menos a energia menor. Até na dica existe lógica. Você percebeu que quando você pega energia maior e joga aqui, você está colocando o valor real. O maior é a tendência real. Quando você diminui o menor, você está invertendo aquele valor. Não sei, até a dica é uma coisa bonita. Não pode ser aleatório. Quando eu pego um maior, quem é o maior ali? Menos 0,70. Ele faz o que está dizendo mesmo. Então lá vai eu. Menos 0,70. Tá certo. Essa equação não ficou perfeita? Eu não tinha que mudar ela. Qual é a equação que eu mudaria? Essa. Quando você diminui, você inverte aquele sinal. Fica lindo. Então ficou menos 2,3. Percebeu? Percebeu que você pode usar a fórmula, mas usa a lógica. Eu inverti o segundo. E ao inverter o segundo, vai virar positivo. Professor, se eu calcular minha pilha dá negativo, meu filho, faça de novo. Você tem uma pilha, uma reação espontânea, o potencial dela dá negativo, você coloca a pilha no aparelho e rouba a eletricidade do seu aparelho. Tá difícil, né? Não tem como, então tem que dar positivo. E vai dar. Vai ficar menos 0,70 mais 2,3. Perfeito? Ou você inverte. Pronto. 2,30 menos 0,70. Olha que bonitinho. Você escolhe a maneira de fazer. Cada um aí, no seu caso, tem o livre-arbítrio, como se diz, para que você escolha a sua maneira. Tem gente que prefere fórmula, ou tem gente que usa lógica. Esse ficou, esse inverteu. Somei. Por isso que eu uso o sinal negativo. Né? E vamos lá. Você vai fazer agora a continha. Menos 0,70 mais 2,3. Eu vou encontrar um potencial positivo de 1,6 volts. De 1,6 volts. Tranquilo? Positivo, bonitinho. Aí, essa seria a pilha, aspas, mais difícil que você teria para uma questão de vestibular que envolve o potencial de um eletrodo. Os dois negativos, né? Porque geralmente o pessoal fica, se é negativo. Se fosse positivo, ninguém teria problema nenhum, porque o mais positivo vai ter maior tendência. Com isso a gente acaba essas videoaulas, né, de pilhas, né? As principais pilhas, a pilha de Daniel ou de Daniel, pilhas justamente envolvendo potencial. Espero que, né, tenham entendido tudinho. Façam as atividades, por favor. Me mostrem as dúvidas, né? Manda para mim. Rede social está aí para isso, né? Para a gente tirar as dúvidas. E aí estou à disposição de vocês. Certinho? Próximo tópico que a gente vai ver agora de eletroquímica é justamente o inverso, né? São as reações não espontâneas. Ok? Beijão. Espero que esteja tudo em paz. Qualquer coisa, de novo, entre em contato. Façam as atividades. Vocês têm muita questão para fazer envolvendo isso aí. Ok? Bom, dessa vez, até mais.